Se você achou que o fim de Dexter era definitivo, surpresa, ele tá de volta com novas vítimas e novos dilemas. Eu assisti o primeiro episódio de Dexter Ressurreição, que já tá disponível lá na Paramount Plus. Eu fui num evento organizado pela Paramount somente pra isso. E eu vou dar minha opinião aqui sobre esse primeiro capítulo desse ressurgimento do Dexter, mas lá na Paramount Plus já tá disponível 2 capítulos. Esse primeiro episódio tenta resgatar aquele espectador que adorava a série original de Dexter. Pra isso, eles trazem participações especiais de personagens vivos ou mortos lá daquela série. Você percebe que o grande desafio aqui dessa nova série, que é um revival de Dexter, é o de fazer com que uma nova aventura seja criada, mas ao mesmo tempo criar aquele sentimento de nostalgia para trazer de volta o espectador que ama esse personagem. A trama segue diretamente depois do fim de Dexter New Blood, que foi uma minissérie criada lá em 2021 para dar um fim pro Dexter. Só que, obviamente, esse fim não aconteceu e aqui a gente vê a ressurreição dele. O Harrison, que é o filho do Dexter lá em Dexter New Blood, ele tá de volta aqui e ele toma uma boa porção aqui desse primeiro episódio. Esse personagem, basicamente, vai ser um mote para fazer o Dexter voltar à ativa, na verdade. Aqui a gente tem aquelas conveniências de roteiro que fazem o Dexter se livrar de certas situações por um golpe do destino, pelo acaso mesmo. Eu acho que aqui nesse primeiro capítulo isso consegue funcionar, mas talvez isso seja um problema pros próximos episódios da série. Isso porque lá na série original, que começou em 2006 e terminou em 2013, a gente acompanhava as aventuras do Dexter de uma forma que, dentro do absurdo da trama, a gente ainda via coisas plausíveis. Ou seja, era interessante pro espectador saber como é que o Dexter ia se livrar das acusações que ele sofria, dos personagens que perseguiam ele, de como ele se metia em situações periclitantes, mas ao mesmo tempo conseguia arranjar uma escapada. Dentro dessa história muito louca, ainda tinha um senso de realidade que foi se perdendo lá nas temporadas finais da série original. Então o que a gente vê aqui em Dexter Ressurreição é que o Dexter consegue se livrar de algumas coisas de um modo meio fácil. Só que ao mesmo tempo, dentro do mundo da série, isso fica plausível. Só que se isso acontecer muitas vezes na série, eu acho que vai fragilizar a trama como um todo. Pra gente acreditar nessa história, o Dexter precisa correr riscos reais e a gente tem que acreditar nesses riscos e ficar imaginando se ele vai conseguir escapar deles ou não. Dito isso, a série também vai ter um certo trabalho em criar novos personagens e fazer a gente se sentir cativado por eles. Porque lá na série original, não era só o Dexter que a gente gostava. Todos os personagens que englobavam a vida dele, a gente tinha um certo afeto também. Uma das personagens novas já foi introduzida aqui, que é a personagem da Uma Thurman. Mas aparentemente o grande plot principal aqui dessa série vai ser o filho do Dexter e a interação entre eles. E pelo que eu entendi, do que ficou subentendido nesse primeiro capítulo, o Dexter vai se meter com um grupo de serial killers. Agora, se eles vão ajudar o Dexter ou se vão atrapalhar ele, eu não sei. Isso aí fica para as cenas dos próximos capítulos. Foi um primeiro episódio melhor do que eu esperava, porque eu tava um pouco ressabiado com essa franquia, porque a gente já teve Dexter New Blood lá em 2021, e ano passado também teve Dexter Pecado Original, ou seja, é muito Dexter por aí. Só que Dexter Ressurreição eu percebi que tem ainda um lado positivo muito maior do que um lado negativo, pelo menos nesse primeiro capítulo. Então, pra você que é fã desse serial killer, o mais famoso da TV, eu recomendo que você assista Dexter Ressurreição, porque já de cara eu acho que já foi melhor do que Dexter New Blood. Então é isso, me siga pra mais dicas e curiosidades de séries e filmes de terror, suspense e mistério, e também me segue aí pra mais novidades sobre o universo de Dexter.